Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um bom dia, um bom começo de tarde, um domingo abençoado. Eu peço a todos os amigos que ainda não são inscritos para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. E sem demoras, vamos falar aqui sobre a nossa categoria de base. O Sub-20 daqui a pouco entrará em campo para enfrentar a equipe do Botafogo. Iremos falar muito do futebol profissional. Hoje o Vasco da Gama tem um compromisso importante frente ao Atlético Mineiro lá no Mineirão. E vamos falar aqui sobre a imprensa que mais uma vez deu um tratamento inadequado ao Vasco da Gama. Meus amigos, vamos lá. As categorias de base do Vasco da Gama, o Sub-20 enfrentará o Botafogo lá no Cefate às 11 horas da manhã, com transmissão da TV Maicujo. O jogo é referente à quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco da Gama tentará a sua reabilitação após ter empatado aqui no Rio de Janeiro, no Nivaldo Pereira, 1-1 com o Galo Mineiro. Hoje o Vasco está na 10ª colocação, com 4 pontos no Campeonato Brasileiro Sub-20, e o Gigante da Colina deverá enfrentar o Botafogo com um time alternativo, uma vez que o Sub-20 do Vasco está entrando em campo dia sim, dia não. Vale a pena a gente ficar de olho, a gente conferir, porque muito desses garotos em breve estará na equipe principal do Vasco da Gama. Certo, meus amigos? Com relação à equipe profissional do Vasco da Gama, chegou o dia aí esperado. O Vasco da Gama tem um compromisso dificílimo contra o Atlético Mineiro às 20h30 lá no Mineirão, jogo referente à 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Premier. O nosso canal fará a transmissão desta partida, a narração. O Vasco da Gama, que não vence desde o dia 13 de setembro, a última partida que o Vasco venceu no Campeonato Brasileiro foi o Botafogo lá no Engenhão por 3-2. De lá para cá, o técnico Ramon Menezes vem sendo muito questionado. O Vasco foi eliminado aí da Copa do Brasil, perdeu para o Coritiba, que está na zona de rebaixamento, e empatou com o Red Bull Bragantino na última rodada. Sendo assim, meus amigos, o técnico Ramon promoveu algumas substituições na equipe do Vasco da Gama. O Ramon contará aí com o retorno de Ricardo Graça, Benítez e Andrei. O lateral direito, Iago Pikachu, perdeu a vaga de titular, e o Ramon Menezes escalará a equipe com 3 zagueiros. Com isso, a provável escalação do Vasco da Gama será Fernando Miguel, Miranda, Ricardo Graça, Castan, Henrique, Andrei, Marcos Júnior ou Bruno Gomes, Benítez, Vinícius, Thales e Germancano. Vamos torcer para o nosso Vascão. É importante para a gente também quebrar um tabu aí amargo.
O Vasco da Gama não vence o Atlético Mineiro desde 1995 lá no Mineirão. Naquela ocasião, o Vasco venceu por 1-0, gol do Valdir Bigode. Meus amigos, com relação aí à imprensa brasileira, que vergonha! De sexta para sábado, enquanto o presidente Alexandre Campelo desfilava com a camisa do Brusque em Santa Catarina e que o vice de finanças do Vasco, o Carlos Leão, batia fotos do CT de Duque de Caxias para fazer politicagem, a imprensa atacava o Vasco da Gama. Os jornalistas aí da ESPN, da Fox e do Sport TV foram taxativos em dizer que são 3 pontos garantidos para o Atlético Mineiro na partida de hoje. Eu espero que os jogadores entrem em campo com sangue nos olhos e respondem à altura. O jornalista Mauro César disse que o Vasco deu as caras e que agora está dentro da normalidade, após ter chamado o Vasco na última semana de tartaruga. O jornalista Fábio Sormani chegou ao ponto de dizer que o Vasco perderia de goleada, assim como o jornalista semi-aposentado, o Renato Maurício Prado, o Boquinha de Veludo. Ambos aí apostando numa vitória do Atlético Mineiro e fazendo o Vasco da Gama de chacota. Infelizmente, meus amigos, hoje a instituição Vasco da Gama não tem ninguém para representá-la à altura. Infelizmente, essa imprensa brasileira faz o que quer, fica à vontade para fazer e o Vasco não faz nenhuma nota, não repudia nada disso. Uma coisa é eles apostarem nos adversários, apostar no Atlético Mineiro, que é uma boa equipe. Outra coisa é eles considerarem o Vasco da Gama como cavalo paraguaio na competição que a gente disputa, o Campeonato Brasileiro. Chacota com a nossa instituição, com o Vasco da Gama, a gente nunca vai aceitar aqui. Infelizmente, o presidente do Vasco da Gama, mais preocupado aí com reeleição, mais preocupado com política do que com outra coisa, não defende o clube, certo? Então, meus amigos, essas foram as notícias do Vasco da Gama. Às 20 horas entraremos online aqui para a gente fazer a transmissão. Hoje a gente vai ter muito contato, daqui a pouco tem um pré-jogo, depois a gente vai fazer a transmissão, depois a gente vai fazer o pós-jogo, então teremos muito contato aqui hoje, certo? Vasco neles, a verdade prevalecerá e estamos juntos. Valeu!